Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração. Gostaria de convidar você para ficar conosco até o finalzinho do vídeo. E quando terminar a oração, você compartilhe com alguém a oração para que também seja muito abençoado. Nós vamos voltar a falar sobre Santa Ceia do Senhor. E desta vez a gente vem trazendo justamente esses três pensamentos. A gente vem trazendo essas três interpretações, essas três práticas que sobre a Santa Ceia, tratando-se de transubstanciação, como também a Santa Ceia combustanciação e representação. Está aqui no meu rascunhozinho, que a gente estuda, pesquisa alguma coisa, não é uma pesquisa, não é um estudo profundo, mas a gente está trazendo aquilo que a gente está aprendendo. E de repente você pergunta bem assim, mas pastor Genival, mas para que isso? Isso aí vai fazer que alteração? Vai melhorar em quê? Por que o senhor traz essas curiosidades, esses conhecimentos e esse entendimento? Olha, primeiro que dentro do nosso canal tem muito obreiro, muito pastor, muitas pessoas que pregam e que elas gostam muito de aprender. E o conhecimento nunca é demais. Então, partindo dessa premissa, nós mostramos a importância de a gente agregar valores e agregar conhecimento, certo? E no segundo ponto é a Bíblia. Você vê aqui, na Bíblia Sagrada, no livro de Timóteo. Vamos começar aqui do Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, no mesmo capítulo, achei muito interessante esse versículo 24, 25 e 26, quando diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, manso, para com todos, apto para ensinar, paciente. Esse apto para ensinar, você só pode ensinar se você aprender, Claro. Paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem havia sido presos, para cumprirem a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Então é isso aí, a gente traz esse entendimento, porque imagina você, quando eu estudei sobre isso aqui, procurei ver, alguém que veio e me perguntou e disse: pastor, que tipo de santa ceia é essa substanciação? Que santa ceia é essa consubstanciação, representação ou representatividade? E foi aí onde eu fui pesquisar. E eu me deparei com essas interpretações. Porque da Igreja Católica faz de uma forma, a Igreja Anglicana, luteranas fazem de outra forma, a Igreja Evangélica também entende de outra forma. E é bom a gente saber dessas coisas até para poder explicar e ensinar para as pessoas, até porque a gente fica no mundo, nesse mundinho, E se a gente não procurar sair do mundinho para pegar outras coisas, a gente não vai agregar muito, E foi muito legal essa pesquisazinha aqui que eu fiz, porque essa doutrina da Igreja Católica que ensinam que o pão é transformado em carne e ensina que o suco da uva é transformado em sangue. Então, você vê, eu não estou aqui fazendo crítica dos costumes ou da maneira de que a Igreja Católica faz a ceia, a Santa Ceia, a cerimônia, a celebração. Não estou criticando, mas eu estou mostrando como que ela faz.
Eu fico muito triste quando eu vejo esses alunos, que para mim todos eles são alunos, que muitas vezes ficam se autotitulando de professor, de teólogo, de mestre, disso, daquilo, quando eles ficam, sabe, fazendo ensinamentos acusatórios, condenatórios. É porque é uma heresia, é porque isso, aquilo. Ora, mostre o seu ponto de vista, o que você aprendeu, o que você entende, mostre, apresente, mas sem jogar para baixo os outros. Jesus não faria isso. Aliás, ele nunca fez. Quando você vê pastores, mestres, pessoas que dizem ser mestre, que ficam ensinando e acusando e condenando, sabe, menosprezando, então os frutos já mostram de que está distante, né, daquilo que Jesus ensinou. Então, eu, particularmente falando, eu não gosto disso. A prática da Igreja Católica é uma prática da substanciação, mas é o que aprenderam, o que estão vivendo, o que estão fazendo. Porque o que significa isso? Eles dizem que a carne de Cristo é transformada. A carne de Cristo, ela é transformada. O pão é transformado em carne de Cristo, né? E a gente sabe que literalmente falando não é, porque o pão ou a hóstia continua tendo a mesma cor, tendo o mesmo gosto. Carne é carne, pão é pão. Mas na teoria da substanciação é como se, entendeu? É como se. Então no entendimento deles, que é esse entendimento da substanciação, então o pão é transformado na carne de Cristo. O suco da uva é transformado no sangue de Cristo. Ainda bem que é apenas um entendimento deles, que literalmente não é, porque a Bíblia fala que não pode beber sangue. A Bíblia mostra que não pode comer sangue, então já seria contraditório em relação às Escrituras, certo? Mas é na teoria deles e no entendimento deles que é transformado na carne de Cristo e no corpo e no sangue de Cristo, e assim comem e bebem, certo? E eles trazem esse entendimento justamente a partir das pesquisas lá dos ensinamentos de Sócrates, há 500 anos antes de Cristo, quando Sócrates ele chega a mostrar de que todo objeto, que todos, né, é o acidente nos objetos, quer dizer, todos os objetos que têm gosto, cor, toque, que têm aparência, esse acidente do toque, da cor, certo? Então, esses aí seria uma certo? Uma transubstanciação, na teoria de Sócrates, mas Sócrates ele não está nem se referindo ao lado de Santa Ceia, que Cristo ainda não tinha morrido, Jesus ainda não veio substituir o Cordeiro, ele não tinha vindo morrer ainda na cruz. Ele está falando das coisas materiais, e sobre essa transubstanciação, que se você for ver na etimologia da palavra, que eu vou deixar para trazer no próximo vídeo, aí eu trago a etimologia da palavra e o significado real da transubstanciação, certo? No próximo vídeo eu trago. Mas aí, porque já está chegando a hora de orar. Mas aí, esse foi o fundamento. Foi a partir daí que eles tiraram essa conclusão dentro dos seus estudos, a partir de 325, no Concílio de Nicéia, né? 325, no tempo de Constantino, que eles tiraram essa conclusão. Muito bem. Aí a gente fala no próximo vídeo sobre essa etimologia da palavra. Agora, falando sobre a consul, né? Consul, uma coisa é a transubstanciação, outra é a consubstanciação. A consubstanciação também é uma doutrina associada a igrejas anglicanas, a igrejas luteranas, e a substância da carne de Cristo é acrescentada. A substância do sangue é acrescentado.
Quer dizer, na transubstanciação, a carne ela é transformada, o pão é transformado em carne. Na transubstanciação. Na consubstanciação é acrescentado. Na oração da cerimônia, quando eles estão orando, abençoando o pão, abençoando o cálice, então é acrescentado a carne de Cristo dentro da teoria consubstanciação. Dentro da teoria transubstanciação, ela é transformada totalmente na carne, o pão é transformado em carne e o suco da uva é transformado em sangue. E para nós, que seria outra teoria, representação, você vê que quando o Senhor Jesus ele pega o pão, como nós já falamos no decorrer dessa semana, e ele diz: isto é o meu corpo. Ele está com o pão na mão, ele não está com carne. Ele pega o cálice e ele diz: isto é o meu sangue. Então ele está com o pão e com o suco da uva ou o vinho. Ele está dizendo: isto é tipologia. Tipologia. Tipo, esse pão é tipo minha carne. Esse vinho é tipo meu sangue. Toda vez que vocês se reunirem, que vocês comerem, que vocês beberem, então vocês comam, carne, bebam, suco da uva, comam, bebam, em memória de mim. Isso é Jesus que está falando. Não é Sócrates, não é o consenso de Nicéia. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Você pode conferir tanto em Mateus como nos outros evangelhos, o próprio em Coríntios, né? 1 Coríntios 11, você pode conferir. Então, fica assim: comendo pelos miúdos, transubstanciação é na teoria da Igreja Católica, que é transformado o pão transformado em carne, certo? Na consubstanciação, ele não é transformado, mas ele é acrescentado, o pão é acrescentado em carne, certo? E para nós evangélicos e alguns outros protestantes, é representação. A teoria é representação. Na representação, na representatividade, eu não preciso entrar em detalhe, porque você sabe muito bem, você que ceia, você sabe quando o pastor ele levanta o pão e consagra, abençoa o pão, isto é o corpo de Cristo. Representa, simboliza o corpo de Cristo. Quando você comer, você pela fé estará comendo a carne de Cristo, se santificando, se renovando, enfim. No que diz respeito à representatividade, à simbolização, o simbólico, os atos simbólicos, então você que já vive já sabe, tá bom? Então eu trouxe essa explicação porque quando você vê, inclusive nós vamos colocar o título, justamente transubstanciação X, né? Consubstanciação. Vai ser o título representação. Então vai ser o título do vídeo, e foi justamente isso porque lhe atraiu para poder você assistir e aprender um pouquinho disso. A gente vai trazer amanhã então a etimologia da palavra substanciação. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por todas essas pessoas que todos os dias acordam 5 horas da manhã, outras 6, outras 7, e elas acordam e elas estão aqui conosco, meu Deus, orando, aprendendo e estudando a Bíblia Sagrada, aprendendo, adquirindo, meu Deus, conhecimento, meu Pai, e agregando valores nesse conteúdo, meu Pai, da Santa Ceia, como essa semana nós estamos falando sobre a Santa Ceia, esmiuçando, mostrando para essas pessoas o significado da Santa Ceia, o propósito da Santa Ceia. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que ora comigo agora. O Senhor sabe qual é a necessidade dela, dele. O Senhor sabe, meu Pai, da situação de cada um, e eu peço que o Senhor visite, em nome de Jesus, os que estão sofrendo, os que estão perdidos, meu Deus, e dê sabedoria, dê entendimento, conhecimento, meu Deus, para essas pessoas, para que elas possam
meu Deus, viver pela fé e ser feliz, ó Pai. Nas tuas mãos eu entrego essas pessoas e determino abençoadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, nós vamos deixar aqui vídeos dessa semana para você que não assistiu os outros ainda. Tá bom? Dá um joinha aí para poder impulsionar mais ainda para outras pessoas. Deus abençoe, até o próximo.